Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo nós vamos trabalhar aplicações da integral definida para o cálculo de áreas de regiões delimitadas por gráficos de funções, por curvas que são dadas pelos gráficos de funções. Então, para começar ilustrando, nós temos a função f dada aqui e ela limita uma região R, que eu quero calcular a área, junto com o eixo do x e com essas retas verticais dadas pelos pontos x igual a A e x igual a B. Dessa forma, nós vimos lá na nossa aula sobre integral definida que a integral definida ela nasceu justamente com essa motivação. Eu divido essa região em pequenos retângulos e quanto maior o número de retângulos, melhor a aproximação, e eu aproximo a área dessa região R pelo somatório das áreas desses retângulos. Então, eu posso escolher convenientemente qual ponto de dentro de cada retângulo vai ser utilizado para calcular a altura, e assim eu consigo construir aquele somatório, aquele produto das alturas pela base. Então, você calcula essa área utilizando a integral definida f de x dx de A até B, só que existem alguns detalhes quando a gente vai trabalhar na prática o cálculo dessas áreas, porque existem funções, as funções elas nem sempre são todas positivas, o gráfico nem sempre está acima do eixo do x. Então, eu vou começar um exemplo para a gente ver o que acontece quando a função ela nem sempre é positiva. Esse é o maior objetivo dessa aula, trabalhar essas questões de cálculo de áreas definidas por curvas associadas a gráficos de função. Então, olhem só, eu coloquei aqui no GeoGebra o gráfico da função seno. Aqui eu peguei só esse trecho aqui de 0 a 2π, que é o que interessa. Então, vamos admitir que eu queira calcular a área delimitada pelo gráfico da seno e o eixo do x, de 0 até 2π. De 0 até 2π. Tá? Então, para isso, eu utilizo a integral de 0 a 2π da função seno de x dx. Já vou falar de antemão que se eu resolver dessa forma aqui, vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque, como vocês podem perceber, de 0 até π, que é aqui o 3,14, a função ela é positiva. Então, eu vou conseguir calcular a área naturalmente. Mas quando eu passar de π até 2π, a função seno ela é negativa. Então, a área que eu vou calcular aqui, ela vai ter o sinal incorreto. Ela vai ter um sinal negativo. E como eu estou fazendo um somatório, eu vou acabar somando o valor dessa área, que é positiva, mais o valor dessa área, que vai ser essa área aqui, essa primeira área aqui, ela vai ser positiva, tá? E essa área aqui, ela vai ser negativa. Então, na prática, o que vai acontecer? Quando eu somar, essa parte positiva vai somar com a negativa e vai ser cancelada. Então, o valor que eu vou encontrar é incorreto. Como essa função ela é uma função simétrica, esse trecho aqui ele é invertido igualmente em relação ao eixo do x para esse outro trecho, vocês vão ver que a integral vai dar zero. Só que a área não corresponde à realidade. Então, para isso, eu vou resolver primeiro da forma errada, para vocês verem o que vai acontecer, e depois eu vou falar a forma correta de calcular essa área. Então, eu quero a área
entre a função seno e o eixo do x. Olha o que vai acontecer. Nós sabemos que primeiro a gente tem que resolver a integral indefinida. Né? Integral indefinida, integral de seno de x, dx, ela é justamente igual a menos cosseno de x. E o que vai acontecer? Eu coloco a primitiva menos cosseno de x aqui e depois eu aplico os limites, 2π e 0. Tem que fazer a primitiva aplicada no limite superior menos a primitiva aplicada no limite inferior. Então, A vai ficar, primeiro é menos cosseno de 2π, menos cosseno de 2π, menos, aí vem menos cosseno de 0. Não podemos esquecer que esse menos é da função primitiva e esse menos é da fórmula lá do teorema fundamental do cálculo. Então, vai ficar menos cosseno de 2π. Cosseno de 2π é igual ao cosseno de 0, que é 1. Então, vai ficar menos 1, menos cosseno de 0 é igual ao cosseno de 2π, que é 1 também. Então, vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos com menos dá mais 1 e vai dar 0. Professor, como é que a área deu 0 se eu estou vendo aqui que ela não é 0? Eu tenho esse trecho aqui dá uma área positiva, esse outro trecho dá uma área positiva. Não pode ser 0. Foi o que aconteceu. Essa área aqui, ela tem um valor positivo, e essa outra área, quando eu faço somatório, como as imagens são negativas, ela vai me ter um valor, em módulo elas são iguais, mas essa aqui tem sinal negativo. Então, eu vou pegar, tipo, 3 e somar com menos 3, porque ela está invertida, vai dar 0. Foi isso que aconteceu. Então, a integral está correta, mas a área não está correta. Então, o que nós precisamos fazer, inicialmente, é prever os locais onde essa função ela é positiva e onde ela é negativa. Onde ela for negativa, eu tenho que inverter o sinal. Então, existem duas maneiras. Uma maneira é calcular essa função com o módulo na frente, o módulo, a função dentro do módulo, ou a gente divide, e na prática as duas vai dar a mesma coisa, a gente divide. Eu já sei que a função seno ela é positiva de 0 a π, então eu separo ela em π, utilizo a minha propriedade integral, que nós já vimos nas quinzenas passadas, e como π está entre 0 e π sobre 2, eu divido a minha integral dessa forma, de 0 a π, depois de π a π sobre 2. Não pode esquecer o dx. Então, gente, por que eu dividi em π, no ponto π? Justamente porque eu sei que de 0 a π ela é positiva e de π sobre 2 2π ela é negativa. Então, é isso. Ou a gente faz o cálculo de A como sendo a integral de 0 a 2π do módulo de seno de x, ou eu divido, né, esse A em duas parcelas. Eu faço a integral de 0 a π, que eu sei que ela é positiva, e depois eu faço de 2π a 2π, que eu sei que ela é negativa. Então, nesse momento, o que eu faço? Se ela é positiva, eu mantenho o sinal. Se ela é negativa, eu troco o sinal. Aqui vai ficar de π até 2π. Então, essa mudança de sinal aqui, ela foi feita porque eu estou querendo calcular a área. E eu sei que eu vou ter um resultado negativo nessa integral aqui. Então, eu preciso conhecer o gráfico da função. Uma outra forma, uma função um pouco mais complicada, seria trabalhar com o módulo. Só que daí eu não ia ter que analisar caso a caso. Nos momentos, o módulo ia eliminar a parte negativa. Tá? Então, vamos sempre trabalhar dessa forma aqui, que eu acho que é uma forma mais fácil. Você estuda a função, você tem que descobrir onde ela é positiva ou negativa e depois você separa a integral. Eu acredito que é um modo mais tranquilo, mas existem alguns modos de se fazer.
Bom, então, o que acontece? Vamos resolver, né? Vamos ver o que aconteceu agora. A vai ser o quê? Integral de 0 a π. Eu já sei que a minha primitiva é menos cosseno de x. E aí eu venho e faço de 0 a π. Menos, mesma coisa. Eu encontro a primitiva, que é menos cosseno, e faço de π até 2π. Ótimo. Então agora é conta. Então, menos cosseno de π, menos, aí vem menos cosseno de zero. Tá, gente? Não pode esquecer que esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo. Menos, eu vou abrir um colchete só para não facilitar minhas contas, menos, aí vem menos cosseno de 2π, menos do teorema, depois menos cosseno de π. Acho que o mais difícil nisso tudo é o jogo de sinal, que tem que ser bem certinho. Então vamos lá. Eu já sei que o cosseno de π é menos 1. Então, menos com menos, menos 1, deixa eu fazer com calma. Aí vai ficar menos com menos, eu já vou fazer mais. Cosseno de zero é 1. Menos, aí eu venho aqui, menos cosseno de 2π. 2π é 1, cosseno de 2π é 1, então vai ficar menos 1. Menos com menos, mais. Cosseno de π é menos 1. Pronto. Aí agora o A vai ser menos com menos é mais, é 1 mais 1. Aí menos. Aí aqui vai ficar menos 1, menos 1. Então eu tenho que o A é 2, menos com menos 1, menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais, mais 2. A área é exatamente 4 unidades de área. Não deu zero. E aí, se vocês perceberem, a área só daquele trecho da positivo do seno deu 2. E a parte do trecho negativo que está aqui era menos 2. Aí 2 com menos 2 dava 0. E aí, quando eu inverto o sinal, eu dobro, na prática, eu dobro eu dobro o valor daquela área. Então, agora nós vamos para o caso onde eu tenho que calcular uma área entre duas curvas. Área entre duas curvas. Ou seja, eu tenho uma região que ela vai ser assim, ela vai ter uma curva para cá e ela vai ter uma curva para cá. Então, eu tenho uma região onde eu consigo delimitar ela por duas curvas. Como que eu faço para calcular essa área, sendo que eu tenho duas funções agora, uma f e uma g? Então, ó, gente, de A até B. Então, como é que eu faço para calcular a área só da região? E aqui é fácil. Se a função de cima ela é uma função, a função f e a de baixo é g, se vocês perceberem, o que acontece? Eu posso calcular, se eu calcular a área de f, eu vou colocar de cores diferentes aqui. A área, quando eu calcular a integral definido, a f ela vai calcular essa região toda até o eixo do x. E se eu calcular a g, ela vai calcular esse pedacinho aqui, ó, tá abaixo da g. Então, olhando, né, como está todo mundo aqui dentro dessa região delimitada pelo gráfico de f, eu posso pegar, calcular a f, que vai ser tudo isso, e depois eu tiro esse pedaço aqui da g. E para eu tirar, para eu abater isso, basta eu fazer a diferença. Né? Então, se eu tenho a área delimitada pela f e eu diminuir da área delimitada pela g, vai me sobrar só esse pedaço aqui em preto. Ó.
eu vou pegar a área maior, né? Visualmente a área vermelha é maior, vou pegar a área vermelha e vou tirar o valor correspondente à área azul. E vai sobrar só o correspondente à área preta, que é o que eu estou querendo, as duas. Tem que lembrar que para isso acontecer, eu tenho que ter sempre f de x maior ou igual a g de x para todo x dentro desse intervalo. Então, eu tenho que pegar sempre a maior menos a menor, tá, gente? Senão não vai dar certo, tá? Então, essa que é a ideia. Então, para eu calcular uma área entre as curvas f e g dessa forma, basta eu pegar a área de f menos a área de g. Quem é a área de f? A área de f é a integral de f de x dx. E subir de a até b. E subtrair pela área de g delimitada pela g e o eixo do x. Então, eu posso, pelas propriedades de integral, posso colocar tudo dentro de uma integral só. Então, na prática, para eu calcular a área entre duas funções, sendo que a f é sempre maior ou igual a que a g, basta eu fazer a diferença, f de x menos g de x, integral de f de x menos g de x. E vamos fazer um exemplo, né, para a gente ver como funciona. Um exemplo, calcule a área entre f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a raiz de x. Então, a gente precisa conhecer os gráficos porque ele não está dando o intervalo. Então, nesse momento, eu preciso conhecer os intervalos, os gráficos das funções e ver em que momento um é maior que o outro. E, botando no GeoGebra, se vocês perceberem, essa função em azul é a minha raiz de x, essa daqui, né? E a f é x ao quadrado. Entre 0 e 1, a raiz quadrada ela é maior que a x quadrado. Coisa interessante, né? Mas é verdade. Então, gente, como a gente faz para encontrar a interseção entre as funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a raiz de x? Então, para encontrar as interseções entre essas duas funções, basta igualar f de x com g de x. Eu vou ter x ao quadrado igual a raiz quadrada de x. Eu preciso resolver essa equação. E aí, o que eu faço? Nesse caso aqui, o ideal é você elevar ao quadrado os dois membros da equação. Aí vai ficar x à quarta igual a as quadradas de x ao quadrado, vai dar x. Então, eu preciso encontrar os valores de x que satisfazem essa igualdade. Então, eu vou escrever para cá, eu vou passar o x para o outro lado, vai ficar x ao quadrado, x à quarta menos x igual a zero. Coloco o x em evidência e, aplicando a propriedade dos números reais, eu já encontro que o primeiro valor é x igual a zero. Ou x ao cubo menos 1 é igual a zero. Aí eu venho e resolvo essa equação. Então, x ao cubo, vou passar um 1 para o outro lado. E agora eu consigo encontrar que minha outra raiz é x igual a 1. Então, ou x é zero, ou x é igual a 1. Então, se vocês olharem lá no gráfico da função, as funções elas vão se interceptar no zero e no ponto 1. Então, dessa forma, eu encontrei os limites de integração. Se eu quero a integral dessa área aqui, eu vou e faço. A área que eu quero vai ser a integral de 0 até 1, né? Início e fim, limite de integração, de g de x menos f de x. A g de x é a maior e a f de x é a menor, dx. Como eu resolvo essa integral? Eu faço
integral da diferença é a diferença das integrais. G de x é raiz de x. dx menos integral de 0 a 1 de f de x é x ao quadrado dx. Então, a integral de raiz de x é só fazer x elevado a meio. Então, integral da potência, vou resolver logo. É x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Depois que eu obtiver a primitiva, eu tenho que aplicar os limites de integração, de 0 a 1. Menos integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Então, agora eu vou ter, aqui vai ser x elevado a 3 sobre 2, 3 meios, dividido por 3 meios, de 0 a 1. Menos, aqui eu já vou aplicar, né? Vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Esse 3 sobre 2, utilizando a divisão de fração por fração, vira 2 terços. E agora eu vou aplicar o limite superior, 1 elevado a 3 sobre 2, menos 0 elevado a 3 sobre 2, menos. Sabemos que 0 ao cubo é 0, dividido por 3 é 0, então só sobra menos 1 terço. E aqui nós vemos que o 0 é 0, 0 elevado a 3 sobre 2 é 0, 1 elevado a 3 sobre 2 é 1, vai ficar 2 terços menos 1 terço. E isso é igual a 1 terço. Subtração de fração de duas frações de mesmo denominador, 2 menos 1, 1. Então, encontrei a área da região entre as duas curvas. Então, gente, era isso. Nos vemos nos próximos vídeos e nas próximas videoaulas de encontros simples. Até a próxima!